Olá, Físio! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo. E aqui nesses vídeos eu te ensino a ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. E por isso que você não deve assistir esse vídeo sozinha. Já clica aqui embaixo, já clica em compartilhar e envia esse vídeo para uma colega físio para que ela também tenha acesso a esse conhecimento. Eu me chamo Jéssica Moreira, eu sou fisioterapeuta pélvica, mestre especialista em saúde da mulher. E o nosso tema de hoje, desse vídeo, são disfunções miccionais na gestação. Por que elas acontecem? E eu quero te mostrar, ponto a ponto, quais são as fisiologias por trás desses acontecimentos, dessas condições, o que está acontecendo ali no corpo dessa mulher para provocar uma disfunção miccional. Então continua comigo até o final desse vídeo para você entender a fundo o que perguntar, como avaliar, entender também como que acontece tudo isso para entender como tratar. Então fica comigo até o final desse vídeo. E esse assunto ainda gera muitas dúvidas entre as fisioterapeutas. Por isso que esse é um tema muito abordado na jornada da gestação ao pós-parto, que é o meu método de ensino para fisioterapeutas. E hoje eu acompanho centenas de fisioterapeutas e eu faço questão de falar muito sobre essas funções miccionais que são tão comuns no nosso consultório. A paciente que chega na gestação, é muito comum que ela tenha uma disfunção miccional. Não é normal, mas é comum. Então é muito importante que a gente esteja preparada para atender essa paciente com segurança. E por isso que dentro da jornada eu faço questão de ir muito a fundo sobre tudo isso para que as minhas alunas possam atender com segurança as gestantes, não ficarem com dúvidas sobre como avaliar, como tratar. E através das experiências das minhas alunas, aliada à minha experiência clínica, toda baseada em evidências científicas, hoje aqui com você eu quero discutir o tema disfunções miccionais na gestação. Por que elas acontecem? Então a gente vai conversar bem a fundo sobre cada disfunção miccional dessa, para que você entenda quando que a gente pode intervir, o que intervir. Então a gente vai pontuar aqui algumas questões hormonais, biomecânicas, para você ter esse raciocínio clínico na hora de montar o planejamento com a tua paciente. Então vamos lá, físio. Já pegou papel, caneta? Eu já tenho aqui minha caneta, meu caderninho na mão, porque é uma estratégia que eu uso bastante para estudar, então eu vou colocando as palavras-chave que eu vou escutando e depois eu consigo rever um vídeo. Então essa é uma estratégia que eu uso bastante e eu te oriento a usar também. Já pega teu copinho de água para ficar bem antenada aqui comigo, bem ligada, que esse é um assunto muito importante. Então a gente vai começar falando de dois fatores que são fundamentais para a evolução de uma gestação, que são o crescimento uterino. Então a gente precisa ter esse crescimento uterino no decorrer dessa gestação. Esse bebê ele vai crescer, ele vai ganhar peso, ele se desenvolve. Então esse é um ponto chave da gestação. E o segundo ponto que toda gestação também tem são as alterações hormonais. Então anota aí, alterações hormonais e crescimento uterino são os dois fatores fundamentais para a evolução de uma gestação. Só que ambos esses fatores, eles vão provocar adaptações físicas, bioquímicas, biomecânicas e que vão alterar em alguns pontos dessa parte uroginecológica. Então a gente tem essas adaptações físicas, bioquímicas, biomecânicas que são próprias da gestação e que provavelmente vão ser grandes vilões aqui dessas modificações uroginecológicas. Então, primeiro, se a gente pensar que a postura da nossa paciente ela vai se alterar bastante ao longo de toda a gestação. O que vai alterar? Se a gente imaginar a gestante, a gente consegue pensar na base de apoio, que vai aumentar. Então, a gente tem um alargamento dessa base de apoio, a gente tem um alargamento também da região pélvica, a gente precisa ter essa abertura pélvica, a gente tem alterações da região lombar, geralmente vai para hiperlordose,
essa é a postura mais comum dessa gestante. A gente tem alteração do centro de gravidade, a gente também tem o posicionamento alterado biomecanicamente e as linhas de força também alteradas na região pélvica. Então, a gente tem alteração na cervical, a gente tem alteração de toda a coluna, mas pensando na região da pelve, a gente tem muita alteração. Por quê? Porque eu altero lombar, eu altero região pélvica, região sacral. Se eu altero alargamento da pelve, altero a base de apoio, também vou ter a alteração ali de forças agindo nessa minha pelve. Então, pode acarretar essas alterações em mudanças do ângulo de incidência da força gravitacional. Então, a gente tem ação da gravidade agindo em cima dos tecidos. Então, aqui eu tenho, numa pessoa normal, ela agindo de uma certa forma. Já na gestação, pela alteração do ângulo, geralmente essa força gravitacional vai em cima dessa bexiga, então provocando ali uma sobrecarga ainda maior. Então, eu tenho um aumento da incidência da força gravitacional e eu tenho, consequentemente, um aumento da sobrecarga em cima dos órgãos pélvicos e em cima do assoalho pélvico, além de redução da funcionalidade da musculatura de assoalho pélvico por todas essas alterações biomecânicas da pelve. Então, a gente tem modificação de posicionamento, de articulações. A musculatura que se insere ali, ela também vai sofrer com isso. Então, ela pode ter perda de força, perda de função, devido a essa alteração biomecânica que está acontecendo ali. Físio, está conseguindo me acompanhar? Está conseguindo acompanhar esse raciocínio que a gente conversou até agora? Só dessa alteração postural que pode provocar um aumento da sobrecarga nessa região pélvica, nos órgãos pélvicos, na musculatura de assoalho pélvico. Mas agora eu vou conversar com você sobre a relaxina. O que é a relaxina? A relaxina é um hormônio proveniente da gestação que vai ter um papel fundamental, a gente vai conversar sobre ele, em conjunto com o estrogênio, vai exercer um papel no metabolismo do tecido conjuntivo no decorrer de toda a gestação. Então, deixando toda essa região de colágeno mais elástica. Então, a gente sabe que essa ação da relaxina, do estrogênio, eles vão induzir o remodelamento do colágeno, o que vai contribuir para a distensibilidade do canal vaginal. Porém, a gente não pode pensar na relaxina agindo só para abrir o canal de parto. A relaxina, ela não vai agir só nessa região. E a gente vai falar mais sobre isso à frente. Mas eu quero que você pense que a relaxina, ela não é pontual. Não age só em abrir região pélvica. Não, ela não vai fazer só isso. Mas pensa, lembra, ó, palavra-chave aqui. A relaxina, ela vai agir no tecido conjuntivo, principalmente no colágeno. Então, deixando o colágeno mais elástico, trazendo aí uma frouxidão dessa região. E a gente não pode pensar na relaxina só na região pélvica. Então, anota isso aí para ficar bem claro para você. E com essa ação hormonal, a gente vai ter mais flexibilidade de todas as articulações corporais. Todas. Então, não vai agir só na pelve, não vai deixar só a pelve mais flexível. Não, vai deixar todas as articulações corporais mais instáveis. Aqui a gente pode incluir essa instabilidade pélvica, né? Ela podendo estar relacionada com alterações também na musculatura de assoalho pélvico. Porque se o músculo que está ali numa articulação que está mais instável, esse músculo ele vai ter mais sobrecarga, ele vai ter maior lesão ali. Por quê? Porque toda essa região está mais instável, ele vai ter que dar conta dessa região com mais potência. E a gente vai ter aí mais peso em cima de toda essa região. Então, a gente tem que pensar que a relaxina vai deixar tudo mais solto,
essa vai aumentar a instabilidade da região pélvica e, consequentemente, pode gerar alterações na musculatura de assoalho pélvico. E eu falei que a relaxina não age só na parte pélvica. A gente viu que ela age em todas as articulações corporais, então aumentando a flexibilidade dessas articulações. Só que a ação da relaxina, ela também vai agir no abdômen, na linha alba. A linha alba é esse tecido conjuntivo no centro desse abdômen. Então, deixando essa linha alba mais instável, promovendo mais relaxamento desse abdômen. E para que eu preciso de mais relaxamento no abdômen? Para o bebê crescer. Lembra que a gente tinha 2 fatores para essa gestação, que era o crescimento uterino e fatores hormonais. Então, para relaxar esse abdômen, é para gerar ali o crescimento desse útero gravídico. E alguns estudos, eles trazem que uma parede abdominal mais relaxada pode reduzir a atividade eletromiográfica do assoalho pélvico, contribuindo para a redução da sustentação de assoalho pélvico e do seu mecanismo de continência. Então, olha só quanta coisa a gente já viu até aqui, pensando nas disfunções miccionais. Eu falei de alteração de postura, eu falei de alterações hormonais e a gente está falando também de redução ali dessa função desse abdômen, da relaxina agindo na linha alba e também podendo provocar aí uma redução de funcionalidade desse assoalho pélvico. E, consequentemente, a partir disso que a gente está conversando, a gente já começa a visualizar o porquê que acontecem tanto as disfunções miccionais na gestação. A gente teve aí vários pontos já sendo discutidos, então já vai prestando atenção, porque daqui a pouco eu vou falar dessas disfunções miccionais. Mas quando a gente pensa em hormônios, eu falei da relaxina, mas a gente também tem que pensar no estrogênio e na progesterona, porque eles também podem contribuir para alterações do trato urinário, principalmente porque o estrogênio, olha só, anota aí, essa informação é bem importante. O estrogênio ele é conhecido como potente alfa-adrenérgico, com efeito favorável à continência urinária. Então, o estrogênio ele vai ajudar na continência. Só que a progesterona, ela potencializa os receptores beta-adrenérgicos, que são antagonistas do efeito do estrogênio. Então, eu tenho estrogênio na gestação, sim, no entanto, eu tenho a progesterona, que vai levar a uma hipotonicidade das estruturas do assoalho pélvico, o que pode aí gerar sintomas urinários já no primeiro trimestre, antes mesmo de a barriga crescer. Por que pode gerar antes mesmo de a barriga crescer? Porque desde o primeiro momento que a mulher está grávida, ela já tem ação hormonal. A ação hormonal ali não vai acontecer daqui para frente, não. Ela já acontece, principalmente a progesterona, ela já vai agir ali já no início dessa gestação, provocando aqui essa alteração do tônus dessa região, reduzindo ali o fechamento da região da uretra e contribuindo para incontinência urinária. E por isso que a gente não pode pensar na gestante só quando a barriga começa a crescer. Hoje a gente sabe da importância do nosso trabalho precoce ainda no primeiro trimestre. Porque se eu já trabalho essa musculatura de forma precoce, eu estou prevenindo uma disfunção pélvica acontecer. A gente vai ver o quanto é comum, quanto é fisiológico essas alterações. No entanto, a gente pode prevenir para que essa paciente não tenha uma perda urinária, para que ela não fique com essa perda lá no pós-parto. Então, a gente tem que pensar nessa prevenção, não pensar na gestante só quando a barriga já cresceu. Outras questões que eu quero conversar com você são sobre a diurese. Então, a gente tem uma grande absorção hídrica e uma diurese elevada, principalmente muito comum aí no segundo trimestre, que vão poder explicar a noctúria também, que é outra disfunção miccional. Então, a gente já viu que já no primeiro trimestre eu já posso ter alterações de continência,
Mas agora, no segundo trimestre, quando é um aumento de urese, aumenta a absorção hídrica, a gente tem um aumento aí das idas ao banheiro à noite, então a noctúria. E os rins, eles aumentam cerca de 1,5 centímetro devido à maior vascularização e também aumento do espaço intersticial. Então, a produção de urina ela vai ser maior para toda essa demanda, porque se aumenta em 15% a perfusão renal, filtração glomerular e diminuição do hormônio antidiurético. Tudo isso acontecendo na gestação. E a atuação da progesterona na uretra e da relaxina na musculatura de assoalho pélvico vão contribuir para a redução da pressão de fechamento uretral, que pode acarretar em incontinência urinária. Então, olha só quanta coisa a gente já viu até agora. Então, a gente já vivenciou questões hormonais, alterações biomecânicas e também alterações nos rins, né, na parte uroginecológica. Então, a gente tem todos esses pontos contribuindo para o aparecimento das disfunções miccionais. E no terceiro trimestre, a bexiga agora começa a ser comprimida, né, com maior pressão pelo útero. Então, a gente tem uma alteração do ângulo uretrovesical. Então, essa bexiga ela sai um pouco da posição ideal dela. A gente também tem um aumento da pressão intraabdominal, então tem o bebê crescendo, aumento da pressão intraabdominal e esse útero pesando bem em cima da bexiga, levando também a uma diminuição da capacidade dessa bexiga. Então, se a gente pensar que eu tenho um bebezão crescendo aqui e uma bexiga aqui embaixo, esse bebê ele vai amassar essa bexiga e vai reduzir aqui a capacidade, o que vai trazer aqui um aumento da frequência urinária, pode também aumentar a urgência e pode trazer até quadros de urge-incontinência. E a gente também tem a fáscia endopélvica, que a termo ela vai sofrendo intenso remodelamento. Ela vai se tornar mais alongada, mais enfraquecida, o que pode desencadear também as disfunções miccionais. Então, essa fáscia também é de tecido conjuntivo, essa fáscia também vai sofrer ali a ação da relaxina, ficando mais solta, contribuindo para menos continência e menos suporte dos órgãos pélvicos. E outro ponto muito importante que a gente também tem que pensar lá no terceiro trimestre é que conforme a cabecinha do bebê vai descendo nesse canal de parto, também pode exercer mais sobrecarga em cima do assoalho pélvico, o que pode acarretar em mais sintomas. Então, a cabecinha vai descendo, vai pesando ainda mais na bexiga, vai reduzindo ainda mais a capacidade dessa bexiga, contribuindo para mais frequência, mais urgência, pode piorar um quadro de urge-incontinência e também trazer um quadro de incontinência urinária de esforço. E alguns dos sintomas mais comuns na gestação são: primeiro, a gente vai falar dos sintomas irritativos. Então, a urgência, a frequência e a urge-incontinência. E elas vão acontecer principalmente pela ação hormonal e pela ação exercida, pela pressão exercida pela cabecinha do bebê em cima dessa bexiga, com consequente redução da capacidade vesical. Então, a gente tem fatores hormonais trazendo uma hipotonia dessa região, uma redução da pressão de fechamento, o peso desse útero em cima dessa bexiga, reduzindo a capacidade, irritando essa parede da bexiga, trazendo esses sintomas irritativos. E outro sintoma muito comum na gestação é a incontinência urinária de esforço. E o primeiro motivo da incontinência urinária de esforço é a ação hormonal. Olha só, de novo aqui, tanto nos sintomas irritativos quanto aqui na incontinência urinária de esforço, o primeiro motivo é a ação hormonal. E a gente viu lá no início desse vídeo que dois fatores podem provocar ali disfunções pélvicas, que é o crescimento uterino e a ação hormonal. Então, de novo aqui, a ação hormonal, ela vem de encontro com o surgimento dessas disfunções miccionais.
E tanto a relaxina quanto a progesterona, elas vão ter uma ação de relaxamento da musculatura lisa e redução da pressão de fechamento uretral. Mas a relaxina, além dessa repercussão na redução da pressão de fechamento uretral, a ação nos ligamentos pélvicos também vai alterar a mecânica muscular em virtude da abertura pélvica. Então, lembra quando eu falei da alteração postural, que a gente tem uma abertura dessa região pélvica? Pois é a relaxina que está fazendo isso. Quando a relaxina faz isso, a gente tem uma ação nos ligamentos dessa região e, consequentemente, a musculatura também vai ficar mais alongada. Então, eu tenho ação hormonal que desencadeia uma ação ali na articulação, deixando essa região mais solta, mais flexível, e essa ação na articulação vai gerar alteração na musculatura também. E essa ação nos ligamentos não se restringe só à parte pélvica. Aliás, ela atinge todas as articulações corporais, já falei isso aqui também. Mas ela não fica só nas articulações. Ela também vai agir nos ligamentos que sustentam os órgãos pélvicos, deixando tudo mais solto. Então, além da disfunção miccional, pode provocar um quadro de prolapso. Então, esse é outro ponto aqui que a gente tem que conversar. Porque um prolapso, mesmo que ele seja pequeno, ele também pode provocar uma alteração ali no ângulo uretrovesical e trazer aí uma perda por esforço ou uma irritação dessa parede da bexiga, provocando aí um aumento dessa frequência e uma urgência. Então, a gente falou da ação da relaxina, mas a progesterona ela também vai contribuir para essa perda urinária ou esforço, porque a progesterona ela também tem ação na redução da pressão de fechamento uretral, ela age reduzindo o tônus da musculatura lisa, incluindo bexiga e intestino, e aqui eu estou falando contigo de disfunções miccionais, mas se a gente parar para pensar aqui na progesterona, eu também tenho ação no intestino, que aqui eu já tenho explicação de por que é tão frequente a constipação na gestação. Que a progesterona vai reduzir o peristaltismo e também vai provocar constipação nessa gestante e também hemorroidas, porque se deixa tudo mais solto, essa hemorroidas também tem maior facilidade para prolapsar. Então, a progesterona, ela vai agir na redução da pressão de fechamento uretral e age reduzindo o tônus da musculatura lisa. O que pode aumentar aí a sobrecarga no assoalho pélvico devido a uma constipação, por exemplo, né? Então, eu tenho ali uma pressão exercida naqueles órgãos, uma paciente pode ter mais esforço para evacuar e piorar esse quadro aqui, né? Trazendo maior sobrecarga, trazendo maior abertura para essa região e provocando mais perdas de urina. E durante a gestação, à medida que o peso da gestante, o peso do bebê, eles aumentam gradativamente, o hiato dos elevadores do ânus e dos tecidos de suporte também estão sob pressão crescente. Então, a todo momento está pesando em cima da musculatura e em cima dos órgãos, aumentando essa pressão intraabdominal e essa pressão agindo ali em cima desses órgãos e ligamentos. E essa alteração na função e força muscular, ela pode causar mobilidade da bexiga, da uretra, levando à incompetência do esfíncter uretral. Então, além de ele estar mais solto, ele pode estar incompetente. Ele pode não estar exercendo a função que ele deveria. Então, quando a mulher grávida tosse, ri, espirra, se mexe, né, aumenta a pressão intraabdominal, essa pressão ela é transmitida para a bexiga. E se essa musculatura, né, quando a pressão dentro da bexiga é maior que a pressão de fechamento uretral, incorporada também à redução do esfíncter uretral, é aí que acontecem as perdas de urina. Então, eu tenho aumento da pressão intraabdominal, eu não tenho fechamento adequado na parte pélvica e é aí que acontecem as perdas. Como dados estatísticos bem importantes, olha só, a prevalência de incontinência urinária passou de 55,1% no primeiro trimestre
para 70,1% no terceiro trimestre. Então, ela tende a aumentar conforme o peso do bebê vai aumentando, conforme as alterações vão acontecendo nas estruturas, né? Alterações biomecânicas, alterações posturais, o aumento de peso dessa mãe. Então, a gente tem a progressão dessas perdas acontecendo. E mulheres numa segunda gestação, elas têm maior probabilidade de ter uma incontinência urinária de esforço. Então, na primeira gestação, ela tem uma incidência de 21,9%, já na segunda gestação, ela sobe para 34,3%. Então, já tem aí uma maior incidência nessa paciente de segunda gestação. E a gente viu aqui nesse vídeo de hoje que a própria gestação já é um fator de risco para o aumento da frequência, urgência, incontinência e incontinência urinária de esforço. A gente viu os fatores hormonais, os fatores biomecânicos, todos esses pontos, né, se interagindo, contribuindo aí para alterações na musculatura, alterações nos ligamentos, alterações na parte pélvica, na articulação, que vão provocar alterações no ângulo uretrovesical, alterações ali no fechamento dessa uretra e alterações de força e de função dessa musculatura. Logo no momento que é tão importante que essa musculatura funcione. Então, se a gente pensar, né, que é um momento onde esse bebê vai ganhar peso, essa mãe ganha peso, essa musculatura ela tem que ter mais força e mais função. Por isso que eu sempre bato muito na tecla de que o primeiro trimestre é muito importante pensando em prevenir. Porque se eu já penso que ela não tem barriga, eu já reduzo aí essa pressão, né? Esse útero em crescimento. Eu tenho sim o fator hormonal, que a gente viu que já age desde o primeiro trimestre, mas eu não tenho barriga. Então fica muito mais fácil para ganhar e para ter ali uma reserva funcional dessa musculatura, conforme ela vai ganhando peso, o bebê ganha peso, vem as alterações posturais, alterações biomecânicas. Então é importante a gente preparar essa musculatura tendo uma reserva funcional. E quando eu penso em preparar essa musculatura, antes de pensar em preparar, eu preciso pensar em avaliar. Por isso que é muito importante a gente avaliar essa paciente, essa gestante, através do toque. A gente vai usar o Perfect. Então, a gente vai usar o Perfect para avaliar força, função muscular, avaliar se ela tem pré-contração, porque todos esses pontos vão ser fundamentais tanto para prevenir quanto para tratar. E a partir do momento que eu avaliei essa paciente, vi as necessidades dela, eu vou montar um plano de tratamento para ela, de acordo ali com aquela avaliação e não do além, né? Eu não vou trazer ali, 3 séries de 10, não posso fazer isso. Eu preciso pensar no exercício adequado para minha paciente. E eu não vou pensar em só trabalhar a região pélvica. Eu falei que a gente precisa avaliar assoalho pélvico, trabalhar assoalho pélvico, mas a gente não pode focar só nisso, até porque a continência também está muito associada com postura, com dores, né, com aumento de tensões musculares. Então, eu preciso pensar em trabalhar com essa paciente também além desse assoalho pélvico, trabalhando parte respiratória, mobilidade, trabalhando toda essa parte pélvica, dando estabilidade para a parte pélvica, para a parte abdominal, lombar, para eu evitar, para eu reduzir todo esse impacto fisiológico em cima desse assoalho pélvico, dos órgãos pélvicos e no surgimento dessas disfunções. Nós estamos chegando ao fim desse nosso vídeo de hoje, mas deixa eu te lembrar que todos esses conteúdos aqui serão aprofundados na Master Physio. A Master Physio é o meu evento online e gratuito, onde em 3 aulas eu vou te ensinar o caminho para você ter reconhecimento e mais pacientes atendendo da gestação ao pós-parto com segurança. A Master Physio vai acontecer nos dias 6, 8 e 9 de maio. E o que eu vou falar nessas aulas? Na aula 1, eu vou falar sobre esse mercado mais vantajoso para fisioterapeutas. Na aula 2, eu vou te mostrar como começar a atender gestantes desde o primeiro trimestre, sem precisar de equipamentos. E na aula 3, eu vou te mostrar uma aula prática
para um atendimento seguro com gestantes e com puérperas. E as inscrições elas são gratuitas. Para fazer sua inscrição, é só clicar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você clicar ali, se inscrever. Então, clica, se inscreve, vai até o grupo do WhatsApp para ter certeza que você vai receber todas as informações para estar comigo nesse super evento que começa dia 6 de maio. Agora, Físio, me conta, esse conteúdo de hoje sobre disfunções miccionais na gestação te ajudou na tua prática clínica? E se você chegou até o final desse vídeo, já curte ele para eu saber que esse conteúdo ele foi significante para você. Ah, e para não perder nada de conteúdo, já aproveita, já clica aqui embaixo nesse sininho para se inscrever no canal e receber em primeira mão todos os vídeos que sobem aqui todas as semanas. Então, Físio, um grande beijo e bons estudos!